Olá, sou Ricardo Celestino, aluno do mestrado acadêmico em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará. Estou realizando minha pesquisa na área de Engenharia de Requisitos voltada para o ambiente de cibersegurança, mais especificamente para Deception. Nessa apresentação, vou explicar um pouco sobre a minha pesquisa, bem como os conceitos que a norteiam. Isso servirá de base para auxiliá-lo na resposta do questionário. Desde já, agradeço o apoio e a disposição em ajudar. Vamos começar falando sobre o conceito de deception. Deception é o uso deliberado de ações para levar outra parte a fazer inferências erradas. Ele não significa só esconder algo, mas também manipular percepções para confundir o adversário e proteger ativos valiosos, fazendo com que o atacante seja induzido a conclusões erradas. Dessa maneira, é possível criar uma visão distorcida da realidade, para interferir no entendimento e na reação do atacante. Basicamente, podemos resumir esse conceito em 4 ideias práticas: manipulação de percepções, apresentar informações falsas para moldar o que o adversário acredita, criação de ilusões, confundir, atrasar ou impedir ações adversárias, proteção de ativos, defender recursos importantes por meio de distração e do engajamento do atacante, abordagem proativa, ir além do bloqueio tradicional e agir estrategicamente antes que o ataque tenha sucesso. Ou seja, diferente das técnicas tradicionais de segurança, o Deception é uma técnica de defesa ativa, porque o defensor não apenas reage ao ataque, mas influencia o comportamento do atacante, desde o início. Em vez de depender só de barreiras, como bloqueios ou filtros, a ideia é induzir erro, ganhar tempo e aumentar a capacidade de observação da defesa. Nesse ponto, apresentamos o conceito de Cyber Deception como uma estratégia deliberada para esconder a rede, gerar incerteza no adversário e induzi-lo a tomar decisões erradas durante o ataque. Em vez de simplesmente enganar, a ideia é usar o engano de forma controlada para afetar a percepção do atacante e desviar o seu processo de decisão. Em outras palavras, o objetivo é fazer o invasor acreditar em uma realidade manipulada, enquanto o defensor observa o seu comportamento, coleta sinais de atividade maliciosa e protege os ativos reais. A partir disso, o conceito se desdobra em 4 frentes principais. A primeira envolve os decoys e honeypots, que são sistemas falsos criados para imitar ativos legítimos e atrair o atacante para um ambiente controlado. A segunda é a desinformação ativa, com o uso de credenciais falsas e dados enganosos para confundir a operação do invasor e dificultar sua progressão. A terceira frente é o monitoramento e a inteligência. Nela, a interação do atacante com esses elementos enganosos permite observar táticas, técnicas e comportamentos por meio de recursos como o EDR, que significa Endpoint Detection and Response, ou detecção e resposta em endpoints, além da análise de logs. A quarta frente é a detecção antecipada, porque qualquer interação com esses artefatos pode gerar alertas de alta fidelidade antes que ocorram danos reais, com o apoio de ferramentas como CIEM ou Security Information and Event Management, que é o gerenciamento de informações e eventos de segurança, e SOA, que significa Security Orchestration, Automation and Response, ou orquestração, automação e resposta de segurança. Também há exemplos concretos que ajudam a entender como isso funciona na prática. Entre eles estão honeypots com estratégias de mimicking, que é a imitação de ativos ou comportamentos legítimos, e inventing, que é a criação de artefatos falsos que não precisam corresponder exatamente a ativos reais. Há ainda uma honey account com decoying, isto é, uso de iscas para atrair interação de atacante, combinada com mimicking. Esse exemplo mostra que a Cyber Deception combina artefatos falsos com observação operacional contínua. Em resumo, a lógica é criar elementos falsos convincentes, atrair interações maliciosas, observar o comportamento do atacante e detectar a intrusão antes que ela alcance os ativos verdadeiros. Assim, o valor da Cyber Deception não está apenas no engano, mas principalmente no ganho de visibilidade e na melhoria de capacidade de detecção ofensiva. Nesse slide, vamos falar do framework A-Star. Mas o que é A-Star? O A-Star é um framework voltado para a modelagem de requisitos, com foco não apenas em funcionalidades, mas também nos atores
em suas intenções e nas relações estratégicas entre eles. Ele ajuda a entender quem participa do sistema, do que cada parte precisa e como uma depende da outra para atingir objetivos. Escolhemos o A-Star pois é uma ferramenta que nos permite modelar os atores e dependências, uma vez que ele modela os stakeholders e as relações estratégicas entre eles, que está em evolução, uma vez que o framework foi ampliado ao longo do tempo para atender domínios específicos. Já lida com extensões de segurança, como por exemplo a extensão do Security Tropos, além de permitir a modelagem de vulnerabilidades e privacidade. E pode ser usado em várias aplicações, na análise de recursos de segurança, modelagem de ameaças e contramedidas. Nesse exemplo, vemos a ilustração de um diagrama A-Star. Agora vamos falar da extensão A-Star criada. Nesse slide eu apresento a proposta da extensão A-Star for Deception. Ela foi criada com o objetivo de permitir a modelagem de estratégias defensivas baseadas em Deception dentro de sistemas de software. Para isso, a extensão introduz 4 novos construtores. O primeiro é o Deception Goal, que representa o objetivo de Deception que se deseja alcançar, ou seja, o efeito estratégico pretendido sobre o atacante. O segundo é o Deception Tactic, que representa as táticas adotadas para executar as ações de defesa ou de engano com a finalidade de atingir esse objetivo. O terceiro é o Deception Technique, que detalha as técnicas empregadas para fazer com que essas táticas funcionem de forma eficaz. E por fim, temos o Deception Resource, que representa o recurso usado para enganar o atacante, levando-o a acreditar que está interagindo com um sistema real e não monitorado. Assim, esses 4 construtores ajudam a estruturar no nível de modelagem os principais elementos envolvidos em uma estratégia de Cyber Deception. Como podemos ver, cada uma das figuras, cada um dos novos construtores criados para Deception possui estereótipo entre aspas duplas francesas, que são esses símbolos maior que e menor que, onde os nomes, como por exemplo Deception Goal, está entre eles. Nesse slide, eu explico como a extensão A-Star for Deception foi construída do ponto de vista metodológico. Para desenvolver essa extensão, foram seguidas as diretrizes do A-Star 2.0 Language Guide e o método PRICE, que é um processo específico de apoio à criação de extensões para A-Star. A partir disso, foi elaborado um metamodelo, alinhado ao A-Star 2.0. Esse metamodelo foi estruturado para garantir 5 propriedades importantes: consistência, completude, reusabilidade, clareza e validação. A consistência é importante para assegurar que os novos conceitos introduzidos pela extensão estejam compatíveis com a lógica original do A-Star. A completude busca garantir que os principais elementos necessários para representar estratégias de deception estejam contemplados no modelo. Já a reusabilidade indica que essa extensão pode ser aplicada em diferentes cenários e estudos futuros. A clareza procura tornar os construtores e suas relações mais compreensíveis para quem for usar a proposta, enquanto a validação reforça a preocupação em verificar se a extensão realmente apresenta o domínio de forma adequada. Vale salientar que a extensão A-Star for Deception não foi criada de forma ad hoc, mas com a base em um processo metodológico e em critérios de qualidade bem definidos. Nesse slide, apresentamos o metamodelo, que é uma estrutura estendida da linguagem A-Star 2.0, com o objetivo de incorporar os conceitos voltados à modelagem de estratégias de deception no contexto de cibersegurança. Ele está organizado em 3 grupos de metaclasses identificáveis por cores distintas. Os elementos em amarelo, que são esses elementos mais centralizados, representam os construtores originais da linguagem A-Star 2.0. Os elementos azuis, que são esses aqui, são componentes reutilizados de extensões anteriores. E os elementos verdes, que são esses 4, compõem as novas metaclasses propostas pela extensão A-Star for Deception. Na estrutura base destacada em amarelo, permanecem os elementos fundamentais, como ator, elemento intencional, dependência, objetivo, tarefa, recurso e qualidade.
Atores podem ser definidos como agentes ou papéis e se relacionam através de dependências e por objetivos. Objetivos e tarefas, por sua vez, podem ser refinados por meio de estruturas e ou, permitindo modelar lógicas compostas. Recursos e qualidades qualificam os objetivos agregando requisitos não funcionais à modelagem. As metaclasses representadas em azul, essas 4 aqui, são elementos reutilizados voltados à modelagem de ameaças e comportamentos maliciosos. Dentre elas, Malicious Goal, Malicious Actor e Malicious Task, que possibilitam representar intenções e comportamentos adversários no sistema. Por fim, a metaclasse Vulnerability, está sendo reaproveitada para mostrar um ponto de falha a ser explorado por um atacante. A vulnerabilidade apresentada representa uma vulnerabilidade genérica, mas, para o nosso caso de vulnerabilidade intencional, ela também atende à necessidade, e por isso optamos em reaproveitar o construtor criado ao invés de criar um novo. As principais inovações dessa extensão estão nos elementos verdes: Deception Goal, Deception Tactic, Deception Technique e Deception Resource. São metaclasses que visam representar os meios enganosos utilizados para proteger o sistema. Com essa estrutura, o metamodelo A Star for Deception expande a capacidade da linguagem original para representar com maior precisão os cenários de defesa baseados em Deception. No entanto, mesmo com a inclusão de novos elementos, o metamodelo proposto permanece sujeito às restrições estruturais definidas no A-Star 2.0 Language Guide. Essas restrições são essenciais para garantir a validade dos modelos criados. Com base no metamodelo explicado anteriormente, vemos a representação dos construtores de A-Star for Deception na figura. Dentro do ator DMZ, podemos ver Deception Resource, Canary Resource, que é um recurso que, se acessado, dispara um alerta e redireciona a conexão imediatamente para o sistema de Deception, conforme podemos ver aqui. Onde ela vai ser tratada, alcançando o objetivo que, no caso, é o Deception Goal. No diagrama, vemos que o objetivo pode ser alcançado usando táticas de engano e de monitoramento. Essas duas táticas representadas aqui. Essas táticas são executadas através de técnicas como técnicas de deception, como por exemplo, configurar tabelas simuladas com dados inventados, que estão aqui, essas técnicas de deception, e que mimetizam dados reais. Esse ponto aqui com essas 3 técnicas de deception. Como é possível observar, cada um dos novos construtores está representado na figura com a sua descrição entre aspas duplas francesas. Nesse slide, eu mostro o exemplo da aplicação dos construtores reaproveitados e criados num diagrama A-Star, usando como exemplo um sistema de pagamento de boletos de um banco. No ator, Attacker, podemos ver os elementos reutilizados, que são o Malicious Actor, ou seja, o próprio atacante, o Malicious Goal, que é esse aqui, que é o sistema de pagamentos hackeado, e as Malicious Tasks, que são as tarefas executadas para atingir o objetivo malicioso, como, por exemplo, acessar a vulnerabilidade, que seria essa daqui. No ator DMZ, aqui em cima, podemos ver a representação da vulnerabilidade intencional, que é essa bem aqui, essa bolinha preta, que representa a vulnerabilidade intencional, que é explorada, está aqui o exploit, pela tarefa acessar a vulnerabilidade, que é essa tarefa aqui, fazendo com que o objetivo de detectar um acesso malicioso seja cumprido. Então, acessou a vulnerabilidade, tem como objetivo detectar um acesso malicioso, e isso atinge o objetivo dessa tarefa.
essa conexão é redirecionada para o sistema de Deception. No sistema de Deception, a conexão receberá um tratamento, que é o Deception Go, e que executará as táticas e técnicas de Deception para enganar, atrasar e analisar as ações do atacante, conforme mostrei mais detalhadamente no slide anterior. Para concluir, eu gostaria de agradecer sinceramente pela atenção, pela valiosa contribuição e pela disponibilidade em colaborar com esta pesquisa. As observações, sugestões e avaliações recebidas são fundamentais para o amadurecimento dessa proposta e para o desenvolvimento da pesquisa como um todo. Muito obrigado.